Estamos apresentando Tarde Livre na Mariana FM. 14h21 e nós começamos agora o nosso programa, o nosso quadro dentro do Tarde Livre, que é o Direito em Pauta. E como toda quarta-feira, nós contamos aqui com a presença da advogada doutora Fiamma Souza. Ela é especialista em direito previdenciário. Imobiliário. Isso, imobiliário. Ela é especialista em direito imobiliário. E antes da gente iniciar essa entrevista, eu quero parabenizá-la pelo dia. Hoje é dia do advogado, e o advogado ele é essencial para o nosso Estado democrático do direito, afinal ele permite a ampla defesa. Fiamma, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, Magu, é uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Também vou aproveitar e parabenizar todos os meus colegas de classe, meus colegas de profissão, que compartilham comigo essa luta diária em busca da justiça, em busca de garantir direitos à população. A gente sabe que não é uma profissão fácil, mas a recompensa ela é enorme e vem das mais diversas formas. É muito bom poder estar aqui hoje representando toda essa classe e transmitindo informações jurídicas de confiança e de qualidade para a população. Isso mesmo, e o tema de hoje é direitos de vizinhança. Como tem muitos conflitos, né, principalmente no decorrer da pandemia, foi uma das pautas, inclusive sugeridas pela própria doutora Fiamma Souza. E para a gente introduzir, é importante a gente ressaltar que os direitos da vizinhança, eles são parte do direito civil e dispõem sobre algumas limitações ao uso pleno da propriedade, especialmente com relação aos vizinhos, visando sempre reduzir ao máximo os conflitos entre eles. Doutora, para a gente iniciar, né, como que surgiu o direito da vizinhança, para que as pessoas possam entender um pouco melhor? Então, o direito de vizinhança na nossa sociedade, ele surge a partir do momento que o homem, que o ser humano, ele começa a ter a instituição da família e da propriedade. Porque a partir do momento que o homem cria a sua família, que ele começa a ter essa noção de pertencimento, de construir uma casa, de deixar a casa para o seu filho, a partir do momento que ele cria vínculos num determinado local, ele começa a querer garantir o sossego da sua família, a ter paz. Ele começa a querer ter paz, né? Ele começa a estabelecer essas relações de harmonia, de convivência, e isso tudo faz parte da criação de um grupo. Então, o direito de vizinhança, ele está intimamente ligado ao surgimento dessas instituições de propriedade e principalmente da família. E na nossa Constituição, na Constituição Federal de 88, a gente já tem assegurada esse direito de propriedade, que é o maior direito real que a gente tem, é o direito real que é ilimitado, que dá o poder, né, a garantia de usar, de gozar, de reaver e de dispor dessa propriedade, desse bem. Contudo, na própria Constituição de 88, a gente tem também as limitações ao direito de propriedade. Porque, ao mesmo tempo que a Constituição ela assegura esse direito de propriedade e garante esse direito de propriedade, ela mesma impõe limites necessários para uma convivência social pacífica. Então, os limites de desapropriação, de requisição, de condicionamento ao bem-estar social e, ao mesmo tempo, a Constituição e as outras leis, como o Código Civil, eles reconhecem as restrições legais como pertinentes ao direito de vizinhança. Mas afinal, o direito de vizinhança, ele protege o quê? Então, o direito de vizinhança, ele é importante, e é importante a gente saber também que ele visa proteger a utilização anormal da propriedade.
das árvores limítrofes, a passagem de cabos, de tubulações, as águas, as infiltrações, os limites entre os prédios. O Código Civil ele chama de prédios o lote, né, o terreno, a propriedade, ele chama de prédio. Não o prédio no sentido que a gente está acostumado, no sentido de construção, mas é o lote, a gente chama de prédio. O direito de tapagem, o direito de construir, entre tantos outros. Então, o direito de vizinhança, ele protege essas relações jurídicas e tenta beneficiar a convivência entre os vizinhos, entre a sociedade. A senhora ressaltou que o direito de vizinhança, ele tende, né? Ele protege essas relações jurídicas entre a vizinhança, entre os vizinhos. Uhum. E qual a importância desse direito, principalmente nesse período que nós estamos vivenciando de pandemia? Agora, na pandemia, o nosso lar, ele ganhou uma importância muito maior do que a que a gente tinha antes. Porque antes, lar, casa, era uma construção que você ia dormir. Acordava cedo e ficava a maioria do dia na rua. Agora, com essa pandemia, que é uma crise tanto sanitária quanto econômica, a gente precisa do isolamento social para conseguir vencer essa crise, né? Para conseguir vencer essa barreira que a gente está tendo atualmente. E para isso a gente precisou e estamos precisando passar mais tempo em casa. A nossa casa, então, que era apenas um lugar que a gente ia dormir, ela se tornou o lugar que a gente trabalha, o lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo, e isso faz com que a gente tenha maior convivência com os nossos vizinhos. Então, atualmente, o direito de vizinhança, ele é importante porque ele regula as relações entre os vizinhos, que nesse caso, eles são entendidos no sentido muito mais amplo, não apenas aquela pessoa que mora do seu lado, ou na sua frente, ou é o seu confrontante de fundo, né? Isso almeja evitar e, quando necessário, até dirimir esses conflitos, limitando de alguma forma o exercício de direitos inerentes à propriedade, no intuito de preservar a convivência coletiva. Na sociedade atual, em que o coletivo e o individual eles estão em constantes modificações, é extremamente necessário que a gente entenda o que é razoável, o que é proporcional, qual que é a ideia de respeito entre as pessoas, né? Porque é pouco palpável essa relação. Então, as demandas judiciais, elas realmente estão crescendo, tanto em relação à perturbação, porque um cachorro tá latindo muito, porque uma criança tá chorando muito, ou porque o som tá muito alto, ou porque o vizinho começou a fazer uma obra exatamente no momento que você tá trabalhando em home office. Então, a gente precisa do direito de vizinhança atualmente para que a gente consiga entender o que é razoável, o que é proporcional dentro desse direito de propriedade que é inerente à pessoa que está habitando naquele imóvel. A senhora mencionou, então, de uma forma bem fácil que as pessoas possam compreender, que o direito de vizinhança, ele regula essa relação entre vizinhos. Mas para o ordenamento jurídico, qual é o conceito de vizinho? O que as pessoas podem classificar como vizinho? A gente está acostumado a entender que vizinho é aquele que mora do nosso lado, né? No cotidiano, esse que é o conceito de vizinho. Mas o direito, ele abrange ainda mais. Então, vizinho é quem vai estar próximo ao seu imóvel. Então, ele vai ser o proprietário ou possuidor de algum imóvel e de algum imóvel que tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização de propriedade vizinha. Então, o Código Civil e o direito brasileiro, ele não traz uma definição específica para vizinho, um conceito para o vizinho, mas ele entende vizinho de uma forma muito ampla, não apenas aquele que está no imóvel ao lado, exatamente ao lado. Qualquer imóvel que consiga de alguma maneira interferir no seu. Então, por exemplo, a pessoa tem um imóvel no centro da cidade, só que ela está sendo prejudicada pela poeira que uma empresa
longe do centro da cidade está produzindo. Essa empresa vai ser acionada pelo direito de segurança, apesar de não ser pelo direito de vizinhança, apesar de não ser vizinho lado a lado, é uma espécie de vizinho pro direito, porque o imóvel dela, que fica lá longe, que está produzindo toda aquela poeira, está de alguma forma interferindo no meu imóvel que fica aqui no centro da cidade. Doutora, quando nós falamos de direito de vizinhança, um conceito, né, ou uma classificação que vem muito à tona é a passagem forçada. O que seria isso? Então, o instituto da passagem forçada dentro do direito de vizinhança, ele consubstancia-se no direito do proprietário do imóvel, sem acesso para a via pública, de buscar esse acesso, constrangendo o vizinho da frente a lhe conceder essa passagem, mediante o pagamento de uma indenização a ser judicialmente fixada, se assim for necessário. Então, a gente tem dois vizinhos, o vizinho que mora no fundo, e esse vizinho que mora no fundo, ele não tem acesso à via pública, ele não tem acesso à rua, e o vizinho que mora na frente, que já tem acesso direto a essa via pública. Para esse vizinho do fundo ter acesso, ele precisa dessa passagem forçada. Seja por uma garagem, seja por uma portinha, seja por um corredor, ele precisa disso. E para ele fazer isso, ele vai pagar uma indenização que vai ser judicialmente fixada para esse proprietário do imóvel da frente. Mas isso não precisa ser necessariamente através de uma indenização e de uma ação judicial. Também pode ser através de um acordo entre as partes. Outro conceito também muito abordado quando nós falamos de direito da vizinhança é o direito de tapagem. O que seria isso e como isso pode interferir no direito da vizinhança? Então, no direito de vizinhança, quando a gente está falando de tapagem, a gente está falando da permissão que o proprietário tem de cercar, de construir um muro, uma vala, ou até de tapar de qualquer forma que ele achar melhor o seu imóvel. Tanto um imóvel rural quanto um imóvel urbano. E isso está previsto no artigo 1297 do Código Civil. Nesse mesmo dispositivo, nesse mesmo artigo, a gente também tem a regulamentação da forma pela qual vai se estabelecer materialmente a divisa entre esses dois imóveis. Então, o direito de tapagem, como o próprio nome diz, é o direito que o proprietário vai ter de cercar, de tapar o seu imóvel. Doutora, continuando aqui, uma das perguntas que as pessoas encaminham aqui para a rádio é em relação à árvore do vizinho, quando essa árvore incomoda. O que fazer nesse caso? Esse é um caso muito comum, principalmente assim, Mariana, né? Uma cidade do interior mesmo, que é comum a gente ter casa com quintal. E aí os vizinhos plantam um pé de manga, um pé de goiaba. É muito comum isso aqui pra gente do interior. Então, essa árvore, além de produzir bons frutos e sombra, ela também pode ser inconveniente. A partir do momento que as raízes dessa árvore ou os ramos dessa árvore ultrapassarem a extrema do lote, né, que ela ultrapassar o terreno do proprietário para invadir o terreno do vizinho, essa raiz, esses galhos, eles vão poder ser cortados até a divisa que o lote faz com o outro. E isso vai ser feito pelo proprietário do terreno invadido. É o proprietário que vai realizar esse corte da raiz, dos galhos. E a gente tem também que o tronco da árvore, ele pode estar nessa linha divisória entre os dois lotes. E se a árvore tiver sido plantada, então, exatamente na linha divisória entre esses dois lotes, a presunção é que essa árvore pertença aos donos dos dois imóveis, pertence aos dois vizinhos, independente de quem tenha plantado a árvore. Se ela foi plantada exatamente na divisa, a presunção é que ela é dos dois. Além disso,
as raízes e os ramos que estiverem ultrapassando, eles vão poder ser cortados até o plano divisório, e isso vai ser feito pelo proprietário do terreno invadido. E por último, vamos supor que essa árvore está dando frutos, e esses frutos estão caindo no terreno do vizinho. De quem que vai ser os frutos? Quem que vai ter direito a esses frutos? Os vizinhos, o vizinho que é dono desse lote onde os frutos estão caindo, independente se ele for ou não proprietário da árvore, independente ou não dele estar cuidando da árvore, dele ter plantado a árvore, os frutos caídos de árvores de terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde eles caíram. Muito interessante, Fiamma. Isso é uma coisa que eu tinha curiosidade em saber. Chegaram algumas questões, algumas perguntas aqui dos ouvintes e eu vou te fazer. A primeira é o seguinte: meu vizinho construiu uma casa e avançou 20 centímetros para a minha casa. Na época, há uns 30 anos, meu pai reclamou. Só que não pôde recuar, pois iria mexer nas fundações ou estrutura da casa. O que fazer nesse caso? Então, a construção que invade o terreno alheio, o terreno vizinho, ela confere direito à indenização como forma de manutenção dessa propriedade pelo autor da construção, sem a necessidade da gente demolir essa construção. Se a construção ela foi feita parcialmente em solo próprio e invade o solo alheio numa proporção não superior à 20ª parte deste terreno, quem vai adquirir vai ser o construtor de boa fé. Ele vai adquirir se ele não tiver construído além da 20ª parte desse terreno. Mas ele tem que ter construído de boa fé a propriedade da parte do solo invadido, ele vai adquirir se o valor da construção exceder o dessa parte, e ele vai responder por indenização, que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área permanente. Uma outra questão aqui é da Camila. A Camila mandou a seguinte pergunta: eu construí um muro, eu paguei mão de obra, cimento e ferragem, meu vizinho areia e os blocos. Agora estou construindo uma varanda e vou usar o muro como estrutura também. Vou bater uma laje e fazer em cima uma meia parede recuada do muro para dentro do meu terreno. E o vizinho disse que eu não posso usar o muro como apoio. O que eu posso fazer e dizer nesse caso? Então, é importante a gente definir que a responsabilidade pela construção do muro realmente é de ambos os vizinhos. Os dois têm que realmente fazer o que a Camila e o vizinho dela fizeram. Dividir essa mão de obra, dividir a matéria-prima, enfim, eles têm que construir em conjunto. Agora, utilizar esse muro para fazer uma churrasqueira, para usar como suporte para uma varanda, isso aí já não é uma previsão legal, né? Então, o que a gente vai precisar? Que os vizinhos se certifiquem que o muro inicialmente seja feito exatamente na linha divisória e, além disso, se ele for ultrapassar um pouquinho, se ele for utilizado para alguma outra função, ele precisa da anuência dos proprietários. Então, a gente precisa que os dois proprietários concordem, a gente precisa de um acordo. Do contrário, a construção ela vai ser feita sempre dentro dos limites do lote. Então, você não pode utilizar o muro sem a anuência do seu vizinho. Uma outra questão aqui, essa é do Felipe. Ele mandou a seguinte questão: se eu construir um muro bem alto, totalmente dentro do meu terreno, mas que o vizinho acredite que prejudica a sua vista ou sua circulação de ar, ele pode impedir essa construção? É um muro totalmente dentro do meu terreno e paralelo ao já existente entre as duas propriedades. Visa diminuir o enorme barulho que vem do outro terreno. Então, nessa situação em que o vizinho ele está querendo construir um muro e esse muro vai prejudicar a vista da paisagem
pelo outro vizinho, a gente tem uma espécie de servidão de vista. A gente conversou em algumas perguntas atrás sobre a servidão de passagem, que é aquela em que o imóvel dos fundos não tem acesso à via pública. E por isso, o imóvel da frente vai ser obrigado a fornecer essa passagem para o vizinho dos fundos, para que ele tenha acesso à via pública. Nesse caso, a gente já está trazendo uma outra espécie de servidão, que é a servidão de vista. Às vezes é um pouco confuso para a gente entender isso, porque a gente está falando de direito de propriedade. Então, eu sou dono do imóvel, eu sou proprietário do imóvel e eu não posso construir nele o que eu quiser. Só que, como a gente falou, o direito de vizinhança, ele vem realmente para trazer alguns limites a seu direito de propriedade para assegurar, para trazer harmonia à relação de comunidade, a essa vida em sociedade. Então, para isso, a gente traz alguns limites ao seu direito de propriedade. Como proprietário, você poderia sim construir qualquer coisa dentro do limite do seu terreno. Mas, em benefício da boa convivência, o direito traz alguns limites, e um deles é essa servidão de vista. E eu trouxe aqui um caso lá que aconteceu no Rio de Janeiro, porque houve um conflito, né, surgido pela construção de um muro no limite entre duas propriedades que eram localizadas lá no Leblon, no Rio de Janeiro, e o casal, dono de um dos imóveis, ele pretendia que o muro fosse derrubado porque estava atrapalhando a vista panorâmica para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem compra um imóvel com uma vista boa, com uma vista panorâmica, ele compra um imóvel com valor alto, porque isso valoriza o imóvel. Quem compra um imóvel com a vista para o Pico do Itacolomi, o imóvel tem um valor muito mais alto. E aí depois alguém constrói um muro e tampa a vista, o imóvel desvaloriza. Por isso, nesse caso aqui que eu contei, houve um acordo judicial com algumas condições para preservação da vista, da iluminação, da ventilação para um dos terrenos. E aí também foi definido que a altura do muro ia ser reduzida. Todas essas questões, elas precisam ser definitivamente abordadas e conversadas, para que a gente não tenha mais conflito entre vizinhos. É sempre bom a gente tentar a harmonia e tentar ser o mais razoável e proporcional dentro dessas questões, né? Doutora, nós recebemos mais uma questão aqui, essa é do Fabiano Madalena, e ele pergunta o seguinte: eu tenho um vizinho que utiliza o terraço da casa dele como salão de festas para locação. Antes da pandemia, era muita bagunça, som alto, sem limite de intensidade e sem definição de horário. Quais são os direitos dos moradores ao seu redor e os deveres que ele deve ter? Mais uma vez, como ele é proprietário, ele tem o direito de usar o imóvel dele como ele bem entender, desde que ele não perturbe os vizinhos. E aí a gente tem uma lei, né, a lei do silêncio, que diz que é proibido perturbar o sossego alheio fazendo barulho acima dos limites estabelecidos. E essa lei, ela vai estabelecer diferentes limites de som, né, de volume, assim, do horário de 7 até as 22. Então, ele vai poder usar em algum volume esse som e esse terraço para fazer festas das 7 até as 22 horas. Se ultrapassar isso, eu sugiro que você acione a polícia, né, para fazer um registro de ocorrência, e, se não resolver, procure um advogado para te auxiliar nessa demanda. No mais, eu acho que não estamos no momento de festas, né? Então a gente precisa observar também se está havendo aglomeração, se essas festas estão sendo permitidas, se estão dentro do que a onda amarela permite. Enfim, temos vários casos, várias questões a serem analisadas dentro desse caso.
Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Essas foram as perguntas encaminhadas pelos ouvintes. Eu tenho certeza que eles estão muito gratos em casa por por ter sanado essas dúvidas. E antes da gente finalizar, eu quero mais uma vez te agradecer por estar aqui e te convidar para a gente bater um papo na próxima semana, porque veio o Enem, tem o SISU e muitos estudantes têm o interesse de ingressar no curso de Direito e talvez se tornar um advogado, um juiz. Aí eu gostaria de convidar você para vir aqui para a gente debater essas profissões do direito, o que o direito proporciona ao estudante. Você aceita estar aí, vindo na próxima semana? Claro, vai ser ótimo. Eu acho que isso vai suprir um pouquinho aquelas mostras de profissões que aconteciam, que eu acho que hoje não estão acontecendo mais, né? E a gente pode bater um papo, sim. Eu já vou adiantando que eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada com a profissão e eu acho que todo mundo deveria ser advogado. Então tá ótimo. Então, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Mais uma vez, feliz dia do advogado, que você e seus companheiros de profissão aproveitem bastante, porque realmente é uma profissão essencial para o nosso Estado democrático de direito. E nós continuamos por aqui com o Tarde Livre, mas agora nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já.